Oi, 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 gente. Já aconteceu de você lidar com algum pai, algum responsável que endossa todo o comportamento do filho? Tipo assim, aconteceu uma situação na sua sala de aula e você convidou os pais para poder entender, né, o contexto de tudo aquilo. E quando você conheceu os pais, você falou: agora tudo faz sentido. É esse tipo de vídeo que a gente vai reagir aqui hoje. Eu não assisti ele inteiro, eu comecei a assistir, mas eu falei: "Não, é melhor eu assistir reagindo junto com vocês". Porque quando vocês me mandaram, vocês já mandaram falando que ia passar muita raiva. Então se você não me segue lá na minha outra rede social, eu vou deixar minhas redes sociais todas aqui pra você correndo lá me seguir, e vamos passar raiva juntos. Hoje a escola do Guilherme me ligou. Hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era um número desconhecido. Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Eu falo com a Tamara, aqui é do colégio tal. Eu falei, eu mesma. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Estou em viagem a trabalho e não consigo comparecer pessoalmente, vai precisar ser por telefone. Vamos lá, esse negócio de convocar pai para comparecer na escola, meu amor, você tem que fazer o possível para aparecer na escola, tá? Porque assim, ali a escola é um local fora do ciclo familiar, né, das pessoas ali que estão em convívio direto com a criança, né, e que tem uma afetividade, um vínculo com a criança. E é um local onde geralmente as crianças fazem coisas que geralmente eles não fazem quando estão com os seus responsáveis, né? Então, quando a escola convoca o pai e a mãe, é porque realmente nós precisamos olhar nos olhos dos responsáveis e dizer: o seu filho fez tal coisa, e também para que o pai sinta, né, qual é a atmosfera daquele local, ou para que o pai sinta que lá existem regras e que essas regras precisam ser cumpridas a fim de garantir um melhor convívio para todos, não só para a criança, mas todos que ocupam esses espaços. Então, assim, eu acho que tudo a gente pode falar, mas depende do modo que a gente fala. Então, assim, eu não posso ir até vocês. Tem algo que eu possa fazer? Eu posso enviar alguém ou precisa ser eu? Eu sei que às vezes nós criamos personas aqui para as redes sociais, né? E aí, eu espero que seja o caso dessa senhora aqui, porque pelo que eu tô vendo, é uma pessoa extremamente arrogante. E eu sei como é difícil lidar com esse tipo de pai e mãe, né? Ela está, tipo, amenizando o que seja que o filho dela fez. Então, Porque a maioria das coisas geralmente dá pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava. e eu acho importante ressaltar que as pessoas elas falam de um modo como se só elas tivessem uma vida ocupada, só elas tivessem compromissos e na escola fosse um bando de desocupados que estivessem ali. Esse é o nosso trabalho. O valor que você não dá ao nosso trabalho, nós damos. Né? Então, tem coisa que dá para ser resolvida só pelo telefone, mas como vocês são desocupados, vocês ficam convocando os pais. Não é assim que funciona, gente. Nós estamos lidando com os filhos de vocês. Para alguns dos pais, o filho é o bem mais precioso. Então, tudo que envolve essa criança, os pais demandam total atenção. Não é o caso de todos, como nós estamos vendo aqui. Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre questões disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um printei a tela, mandei pro Guilherme, vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Entendeu? Porque eu já ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes. Tanto que ele sempre prepara o terreno antes. Eu não sei qual foi o que ele achou. Tanto que ele sempre prepara o terreno antes. Então, a gente tem aqui um padrão de comportamento de Guilherme, que eu acho que você não tá pegando ainda. Esse preparo terreno antes seria o quê? Ele trazer para você ferramentas de como você pode respaldá-lo? Mas enfim. Aí eu já mandei pra ele, vai falando. Aí já vem o textão do Guilherme se explicando o que foi que aconteceu, né? Resumo da ópera. Ele e o Enzo, claro, a dupla dinâmica, estavam caminhando. A versão do Guilherme é essa. Eu e o Enzo estávamos caminhando pela escola de aula vaga e de repente a gente olhou para dentro de uma sala e vimos um professor que a fisionomia dele lembrava um amigo nosso. E nós demos risada porque nós lembramos deste amigo. Esse foi o que ele me disse, tá bom, gente? O que aconteceu? Eles estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de um amigo deles, Ai, minha deram filha, tá risada tudo do respondido professor aqui, né? Tá e tudo do respondido. amigo Então, se deles, você está mensurando, consequentemente. se chama bullying, né? Rir, debochar, da característica física de outras pessoas e amigo o caramba, né? Porque se eles debocham e riem da fisionomia de uma outra criança, é um bullying que eles também fazem com essa outra criança e agora estendeu-se para o professor. Olha como você não consegue analisar, né?
o contexto de toda essa situação. E aí, como chegou ao professor esse bullying, o professor comunicou, né, ao corpo docente, fez mais do que certo, porque a escola é um local de regras, e aí você foi convocada. Mas assim, você já... fisionomia duvidosa. O que seria a fisionomia O professor duvidosa? pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido, se sentiu bulinado, entendeu? E foi pra diretoria. Como se fosse coisinhas de criança. Pelo perfil que ela marcou aqui, eles não são crianças mais, eles são adolescentes. Então, assim, a gente também tem que colocar limitações dos comportamentos dos adolescentes e das crianças. Não pode taxar tudo como coisa de criança e adolescente. Porque vai ter um momento que a criança não entende que nada que ela faz tem limite, que isso vai escalonando. E de um apenas que na sua visão é uma brincadeira, de uma brincadeira se tornam crimes. E aí você vai ficar sempre com esse papel aqui de respaldar o seu filho? E chamou eles, gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível. Blá, blá, shines, blá, blá, shines, blá, blá, shines. É isso. Enfim, eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada, porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. A gente ri. Ai, jura? Jura que o seu filho espelha o seu comportamento? Se você não falasse, eu não iria acreditar. Vamos voltar, vir aqui, ó. Desliga o mimimi, que você vai ligar agora. E presta bem atenção. Falou Você mimimi. ri, você Tu já comenta sabe, né? Quando a pessoa fala, é mimimi, tu já sabe, né? A gente sempre sabe. do defeito dos outros, você julga os outros, então se reserve aqui no direito da tua insignificância, que você também julga as pessoas e não julgue os adolescentes, ok? Não tô falando que eles estão certos, mas também não tô falando que eles estão Você tá errados. vendo? Gente, é tão absurdo que assim... Não, gente, não para, né? É uma constante de absurdos. Ela tá culpando até você que tá assistindo esse vídeo pra poder tirar a culpa do filho dela. Não rindo, não julguem os adolescentes. O seu filho tava fazendo o quê? Julgando os outros a partir de aparência que ele não considera agradável. Então, assim, até quem tá assistindo já fala, você também faz isso pra poder puxar sardinha pro Eu, se filho fosse dela. professor, catava eles na hora, chamava eles e ia desbloquear um trauma em cada um, entendeu? Fazia um bullying, bem bullyingzão mesmo, com cada um. Com cada um eu ia fazer um bullying. Aí eu ia fazer o quê? Pagar na mesma moeda. Eu não ia pra diretoria chamar a diretora. Então, mas aí você ia permitir? Se seu filho chegasse em casa falando assim, mãe, o professor fez um bullying comigo. Ó, você vê, quando é pra respaldar é bullying. Quando não é só rindo, né? Se seu filho chegasse em casa e falasse, mãe, o professor cometeu bullying contra mim. Ia ser um mimimi do seu filho, será? Você ia permitir? Porque eu acho que se o caso fosse de o seu filho riu do professor, o professor pegou o seu filho e fez um bullying com ele, aí essa conversa aqui não ia ser essa mesma que a gente tá tendo aqui. A gente tá tendo não, que eu nem te conheço, né? Você não estaria postando esse vídeo. Porque vocês não entendem que escola é instituição séria, que lá nós temos regras e nós também temos históricos de padrão de comportamento de cada criança. Faz, se necessário, ter histórico de padrão de comportamento das crianças. Tudo que acontece com essas crianças precisam estar registradas, porque a partir do momento que acontecer algo mais grave, porque irá acontecer, porque se não há um estabelecimento de regras, em algum momento irá acontecer algo mais grave, o BO pula no colo da escola. O BO cai sempre no colo da escola. E sabe quem joga o BO no colo da escola? Pai e mãe. A escola não viu isso? O bullying. Mas a escola não viu que o meu filho estava sofrendo bullying? A escola não me comunicou que meu filho estava cometendo bullying contra um colega. É sempre no colo da escola. Então, a escola ela precisa ter um histórico, precisa convocar pai e mãe, precisa registrar tudo para falar, o seu filho desde sempre fez isso, desde sempre nós te avisamos e desde sempre você se fez de sonso. Eu falava pra diretora que eu me senti ofendido porque eles deram risada de mim. Não, eu ia desbloquear um trauma em cada um dos dois. E vida que segue. A vida é assim, entendeu? A vida tem que ser assim, tem que ser olho por olho, dente por dente. Querida, a sua vida tem que ser assim. A sua. Se você, a sua família, o seu círculo aí de amizade se tratam dessa forma, olho por olho, dente por dente, vocês escolheram isso. O resto das pessoas prezam por empatia, por dignidade, por respeito. Não é porque você acha que bateu, levou, que tem que ser assim com todo mundo. Imagino que você deve ter um círculo bem pequeno de amigos, né? Porque, assim, conviver com uma pessoa assim, que bateu, levou, é insuportabilíssimo, né?
As pessoas não gostam e, infelizmente, esse tipo de pai e mãe não percebe que a forma como eles estruturam o relacionamento das crianças interfere para o resto da vida. A pessoa vai ter dificuldade em relações interpessoais, ela tem dificuldade no mercado de trabalho, ela tem dificuldade com relações amorosas, ela tem dificuldade com amizade, porque é criado em um regime onde tudo que ela fala é lei. Tudo que ela faz é sagrado. Mas aí o professor não achou que não era uma boa ideia. Achou que era uma boa ideia ir lá falar pra diretora. Aí a diretora foi, falou que isso era inadmissível, ele darem risada do professor. De fato, gente, não é uma atitude legal dar risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter dado, em ter sido pego, na verdade. Porque a gente até dá risada do defeito do outro, mas a gente dá risada aqui, ó, quietinho, entendeu? A gente não dá na cara do outro, porque aí também é demais, né? Aí é demais, você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele na cara dele e que ele não faça nada com você, é demais. Mas enfim, Guilherme fez esse discurso aí pra mim, né? Obviamente, ele acha que eu acredito no discurso dele. Mas tá tudo bem, ele finge que me engana e eu finjo que acredito. Ele não finge. E nem você está sendo enganada. Ele fala a verdade pra você, você acata a verdade absoluta dele e você briga com Deus e o mundo para defender o seu Guilherme. A questão não é exatamente essa. A questão é que a escola acha que para resolver uma questão tão simples quanto essa, porque isso daqui é simples pra mim, gente, pelo amor de Deus, com e-mail, WhatsApp, telefone, com tanto meio de comunicação, jura mesmo que precisa ser pessoalmente? Então, mas aí, gente, vocês não entendem. Quando a gente passa essas informações por meios informais, nós não damos a devida credibilidade que a situação merece. Não damos. Vocês não dão, os pais não dão a devida credibilidade. Não é a mesma coisa eu mandar uma mensagem dizendo que a criança fez isso e aquilo do que eu convocar o pai e a mãe para conversar olho no olho. E vocês partem de um ponto que só vocês tivessem a vida ocupada e que na escola fosse um bando de desocupado trabalhando lá. Não é assim, gente, que funciona a escola. A escola tem que ter regra. Pai e mãe tem que estar presente, aluno presente, família presente na escola. Ou se não, pratiquem o homeschooling. Coloquem os filhos de vocês para estudar em casa. Que aí ele não tem que conviver com mais ninguém, ele não faz a vida de mais ninguém um inferno. Resumo, o professor ficou ofendido, ficou chateado, gritou com os meninos. Aliás, eu não gosto que grita com o Guilherme não, viu, meu querido? Muito controversa, né? Não quer que grite com seu filho pode fazer o que bem entender com o ponto, mas Deus me livre se alguém gritar com ele, porque aí você vai pra cima. Mas se você não falou antes que era só dar um trauma no seu filho, como é que faz? Então nem você sustenta suas palavras. Ela ou pode ou não pode repreender o seu filho. Eu estou tendo a impressão que não é possível repreender seu filho, você não admite que repreenda o seu filho. Porque nem você tá conseguindo fazer isso. Você quer ensinar, você ensina, mas você não grita com ele não, que senão eu vou gritar na tua orelha. Mas voltando. Entende? Não é arte que eu falo, gente, coisa errada, crime, não tô falando disso. Mas eu tô falando da pessoa quer ser esperta, quer fazer um bullying com alguém, só não deixa isso estourar pro meu lado, entendeu? Só não deixa chegar até mim, que é o que eu falo. Só não traga problema pra mim. O filho é sempre uma eterna criança. E aí quando o filho faz algo gravíssimo, né? Gravíssimo. Ai, mas ele tava brincando, foi uma arte que ele fez, ela usa esse termo, arte. Foi uma arte que ele fez. Coisas que são criminosas. Foi uma arte. Quando a criança ela não tem regras algumas, ela não cria noções sociais do certo e errado. Tudo para ela tá certo, tudo é permitido, porque o ambiente que ela está corrobora para isso. É isso, gente. Disso para pior, que nós temos em sala de aula, que nós temos que conviver e nos deparar como profissionais em educação. E deixa aqui nos comentários, já passou por algo parecido, conhece este perfil de pai e mãe. Se na sua sala, na minha sala, graças a Deus, até o momento não conheci ninguém assim, mas se na sua sala tiver esse perfil, te desejo toda a sorte do mundo.